Cara, não tem como sempre deixar o foi. Endrick fora, né? Inclusive, a imprensa europeia, a imprensa espanhola, a gente tá vendo aqui a matéria do GE. Globo, fez questão de exaltar o Endrick, né? Ativou o modo fera, Agora é fácil, foi né? manchete do Marca. Mas ele era banco do Real Madrid, né? Sim, mas aí não era toda vez que ele entrava, ele fazia alguma coisa. Não, pô. entrava bem, sempre entrou muito bem, é. sempre entrou com personalidade. Assim, o Endrick tá na Copa, né, gente? Não tem como o Endrick ficar fora com o que ele tá jogando. Ah, cara, assim, eu não me ele fez surpreenderia com ele nada. fez um movimento muito certeiro, assim, muito Isso que eu ia falar. e corajoso, tá? Porque você vai falar, porra, corajoso nada, Jorge. O cara tava no banco, era uma decisão óbvia. Não é tão óbvio assim. Não era, você não. deixar o maior clube Ele do mundo demorou a ser convencido, pra jogar então. numa outra liga, você chegar no meio da temporada, Isso. né? Não é E tão ele fácil, só não não, saiu cara. antes porque, de Ele não fato, queria, ele não. não queria sair de jeito nenhum. Ele queria apostar de qualquer forma. Agora, assim, essa parada do... Eu até gravei um reel sobre isso. E assim, independente de assunto Neymar ou qualquer coisa, o Ancelotti, quando ele resolveu assumir o discurso dos 100%, ele falou de todos os jogadores, ele arrumou uma questão, um problema para ele. Concordo. Porque agora ele vai entrar numa situação que, assim, do jeito que está se desenhando, ele vai levar jogadores no dia 18 que não estarão 100% E tem fisicamente no três dia da fundamentais, convocação. né? Então, é que é o Alisson, se- Militão e Estevão. E o peso de vestir a camisa da seleção brasileira é muito grande, mas ele está ali é porque ele tem talento, porque ele demonstrou que merece estar lá. Portanto, eu acredito muito nele, desejo toda a sorte do mundo para que ele tenha a tranquilidade de, nos momentos certos, tomar as melhores decisões. A Ligue 1 parou para olhar. A imprensa francesa, que 2 semanas antes mal sabia o nome dele, passou a noite inteira falando do garoto brasileiro que o Real Madrid havia cedido como se fosse uma peça de reposição. Depois veio o PSG, o campeão da Champions, no próprio Groupama Stadium, em Lyon. Endrick entrou, fez gol, deu assistência, e o treinador do PSG saiu da coletiva pós-jogo e disse que o garoto lembrava Ronaldo Fenômeno. O Fenômeno, o maior atacante que o futebol já produziu. Nesse momento, o mercado europeu mudou de postura. O Arsenal de Mikel Arteta, que havia desperdiçado 60 milhões no Gyökeres e que enfrenta a temporada sem um centroavante de verdade, começou a fazer perguntas ao Real Madrid sobre o valor do Endrick. O PSG monitora. Vou pedir só para você me dar uma palavrinha sobre a grande atuação e chegada do Endrick aqui na Liga. Tô feliz demais, né? É um menino que merece realmente, né? A gente sabe da dificuldade que é de sair de casa, do Brasil e chegar na Europa. Ele chegou num time muito grande, teve algumas dificuldades por lá, não jogou muito como esperava. Né, e ver ele feliz, a gente sabe que o potencial que ele tem, o talento, com 17 anos, 18 anos, carregou um campeonato lá brasileiro nas costas, né, então o potencial dele é muito grande, se ele estiver bem, feliz, né, e o Lyon com certeza, acho que o campeonato aqui ele favorece muito os jovens, né, e o talento dele é para um campeonato desse, para ele ganhar confiança cada vez mais. Saia, jogue, desenvolva o seu futebol, onde você possa jogar, onde você seja feliz. E isso foi uma coisa que para mim foi muito importante e claro, tomei minha decisão, veio a partir de mim também, mas claro que teve um pouquinho também do Carlo, porque é um grande treinador, tive com ele no Real, treinei muito bem com ele e me desenvolvi muito bem com ele também, então... Calidad, muy rápido en el control, muy potente en el golpeo, creo que esta es su calidad, creo que es un delantero centro de área, porque em espaço reduzido é muito perigoso. 2 gols numa fase de grupos, uma assistência. Passe do craque, do Vinícius Júnior, e ele cabeceia com estilo, com liberdade, estava livre também, mas... Pega. The lyrics? Não. This, and the push. on the ball. Sabe aquela professora de francês que todo mundo teve na escola, a que ficava brava quando ninguém aprendia nada, a que repetia a mesma coisa 10 vezes e ainda assim os alunos chegavam na prova sem saber nada? Essa professora, se tivesse visto Endrick ontem à noite na televisão francesa, teria chorado de orgulho.
O moleque de 19 anos, que 4 meses atrás chegou ao Lyon sem falar uma palavra do idioma, deu uma entrevista inteira em francês. Les bonnes équipes et Lens et Toulouse. Et non, je pense que nous avons continué avec la qualité à le terrain et non, c'est ça. Ao vivo, para a emissora oficial da Ligue 1, sem gaguejar, sem pausas longas, com a naturalidade de alguém que simplesmente decidiu que aprender a língua do país onde estava jogando era a coisa mais óbvia do mundo. E depois de dar a entrevista, ensinou o passo do baile que está viralizando ao vivo para o comentarista Guillaume Rouareau, ex-jogador da seleção francesa, que tentou acompanhar com a seriedade de alguém participando de um congresso médico. Não deu. Os dois acabaram dançando juntos no estúdio de televisão enquanto a França inteira assistia. Inscreve no canal e ativa o sininho porque hoje a gente vai contar tudo o que aconteceu ontem com Endrick no Lyon, porque a internet explodiu, o que ele disse que soou como despedida e o que vem aí para o maior talento que o Brasil enviou à Europa nos últimos anos. Vamos começar pelo jogo, porque o jogo também foi absurdo. Lyon recebeu o Rennes. Uma partida de pressão máxima porque o Lyon está brigando pela terceira colocação da Ligue 1, que garante a vaga direta na Champions League da próxima temporada. Não é vaga de Conference League, não é playoff de acesso à Champions. É Liga dos Campeões de verdade. O Lyon precisa desses pontos com uma urgência que qualquer torcedor entende. O Rennes abriu o placar com um golaço, uma pancada de fora da área que o goleiro do Lyon não teve condição de defender. A torcida do Groupama Stadium ficou em silêncio. Era exatamente o cenário que o Lyon não precisava. E aí o Lyon fez o que este Lyon faz desde que Endrick chegou. Reagiu. Gol. Virar, moleque. O gol de Endrick foi no estilo que os franceses já conhecem, mas que ainda não conseguem prever. Bola trabalhada pela esquerda, ele pisa dentro da área, ajeitou com a esquerda, que não é a perna boa como o narrador lembrou em tom de brincadeira, e bateu de direita no ângulo. O goleiro ficou olhando, 4-2, jogo fechado. O 8º gol com a camisa do Lyon, em 19 partidas, com 7 assistências no período, 15 participações diretas em gols em 19 jogos. Para quem não tem paciência de fazer a conta, isso é uma participação por jogo, em média, sem parar, do primeiro ao último. E sabe quem mais tem esse número desde que Endrick chegou ao Lyon? Olise e Lúcio Dias, os dois extremos do Bayern de Munique que estão na conversa do Balão de Ouro. São só 3 jogadores nas 5 grandes ligas europeias com 8 gols e 8 assistências nesse mesmo período. E um deles é o garoto que o Real Madrid cedeu ao Lyon como se fosse uma peça de reposição. Isso é o que Endrick está fazendo na França. E a mídia francesa finalmente parou de fingir que não estava vendo. Agora o baile. Porque o baile é o tema do dia e a gente não pode passar por cima disso. A celebração de Endrick virou assunto porque ela tem personalidade. Não é qualquer comemoração. Não é o grito padrão, não é a corrida em direção à torcida, não é o joelho no chão com os braços abertos. É um movimento específico, ritmado, que ele repete toda vez que marca e que tem uma história por trás que quase ninguém contou. Endrick revelou de onde veio a inspiração: filmes de ação. Cenas de tiroteio, brigas, sequências de combate. O garoto de 19 anos ama esse gênero de filme e começou a incorporar o movimento das cenas de ação nas celebrações. É basicamente isso, ele celebra o gol como se estivesse no meio de uma sequência de ação de Hollywood. O que você esperava de um atacante de 19 anos de Valparaíso de Goiás, que cresceu mais de uma década, que é agora comentarista respeitado da Ligue 1, perguntou ao Endrick sobre a celebração. E Endrick fez a única coisa possível nessa situação. Levantou, mostrou o passo para o Rouareau e esperou o comentarista tentar replicar. Rouareau tentou, com aquela seriedade de quem não quer parecer ridículo, mas já está sendo ridículo sem perceber. Os dois ficaram lá, no estúdio de televisão pós-jogo da Ligue 1, dançando juntos enquanto a câmera captava tudo. A Ligue 1 pegou esse vídeo e publicou no TikTok oficial deles, que tem 24 milhões de seguidores, com o áudio de La Bala, a música dos Hermanos Flores de El Salvador, que explodiu em Coachella 2026. O post viralizou em questão de horas. Comentários em francês, português, espanhol, inglês. Pessoas que não acompanham futebol compartilhando porque o vídeo do moleque dançando com o comentarista é simplesmente irresistível. Me conta nos comentários uma coisa. Você acha que o Endrick vai se tornar o jogador mais querido da Ligue 1 antes mesmo de ir à Copa do Mundo? Porque parece que a França inteira já está apaixonada por ele e ele ainda tem um jogo para disputar pelo Lyon. Porque sim, falta um jogo.
E a entrevista que Endrick deu ontem soou exatamente como o que estava sendo, uma despedida, não explicitamente. Ele não disse, estou indo embora até mais Lyon, mas disse algo que a audiência francesa leu imediatamente no tom que estava sendo dito. Falou que aquela partida era emocionante para ele, que pode ser o último jogo contra aquele adversário específico, que sente que a atmosfera do Grupama é muito boa e acolhedora, e que vai fazer o que Deus mandar, e o que a mulher mandar também. Essa parte saiu naturalmente com aquele sorriso do Endrick que desarmou o estúdio inteiro. A entrevista foi em francês, do começo ao fim, com um vocabulário adequado, com a pronúncia sofrível mas compreensível de alguém que está aprendendo o idioma há 4 meses, com a postura de alguém que decidiu que respeitar o país onde estava passando exigia o esforço de tentar a língua. Os comentários da internet brasileira explodiram com isso. Já vi ele sendo entrevistado em espanhol, inglês e francês. A professora toda orgulhosa. Alguém calculou que ele aprendeu o suficiente para dar entrevista em 4 meses. 4 meses. Para comparar, tem jogador europeu que joga em outro país por 5 anos e ainda pede tradutor para responder 3 perguntas. O técnico Paulo Fonseca estava ao lado quando a entrevista aconteceu. E Fonseca, que é português, que conhece bem o futebol europeu e que nessa temporada fez o Lyon ressuscitar de uma situação financeira que os próprios dirigentes chamaram de quase o desaparecimento do clube. Esse Fonseca também falou sobre Endrick. Disse que ter um jogador com a polivalência do Endrick, que pode jogar na ponta direita e no centro, é sempre positivo para um treinador. Disse que a escolha de usar ele em posições diferentes ao longo da temporada foi uma decisão do clube e dele como treinador. E então disse algo que todo brasileiro que estava assistindo queria ouvir. Endrick, jogando com a qualidade que tem jogado neste momento, tem fortes possibilidades de estar no grupo da Copa do Mundo. Fonseca, o treinador do Lyon, falando sobre a Copa do Mundo de 2026 e dizendo que Endrick tem fortes possibilidades de ser convocado por Ancelotti. Isso não é declaração de qualquer treinador. É a avaliação de alguém que vê Endrick treinar todos os dias, que sabe o que ele faz quando as câmeras não estão, que acompanhou a evolução dele desde janeiro, quando chegou sem minutagem, sem confiança e com o peso de 4 meses de banco no Bernabéu nas costas. Inscreve no canal porque a Copa do Mundo começa em junho e a gente vai cobrir cada capítulo do Endrick com o Brasil de Ancelotti. Cada jogo, cada gol, cada decisão do treinador. Agora o debate que está dividindo o Brasil. Endrick vai à Copa como titular ou como reserva? Os números dizem que ele deveria ir como titular. 15 participações em gols em 19 jogos no Lyon. Hat-trick mais jovem que Ronaldo Fenômeno nas 5 grandes ligas. Luiz Henrique comparando com o Fenômeno depois do jogo contra o Paris Saint-Germain. Arsenal querendo pagar uma fortuna por ele. Paulo Fonseca dizendo que tem fortes possibilidades de estar no grupo. Mas o Brasil tem um problema de riqueza que outros países gostariam de ter. O ataque tem Rafinha, tem Vinícius, tem Matheus Cunha, tem Luiz Henrique, tem João Pedro, tem Rodrigo. E esse final de semana, todos esses jogadores marcaram gol no mesmo fim de semana em diferentes ligas europeias. Luiz Henrique marcou um golaço absurdo. Igor Thiago se aproximando do artilheiro da Premier League, Marcos Leonardo marcando no Hilal, Pedro marcando, Matheus Cunha marcando. Esse é o cenário que Ancelotti vai encontrar quando sentar para montar a lista. Um ataque tão cheio de opções que escolher 11 titular completamente. O Endrick não é o tipo de jogador que entra e espera a jogada chegar. Ele cria a jogada. Dentro do Lyon, em menos de 4 meses, se tornou o jogador central do ataque não porque é o mais físico ou o mais rápido ou o mais técnico do elenco, mas porque é o mais inteligente, o que lê o jogo antes dos outros, o que encontra o espaço antes que o espaço apareça. E isso não muda porque o Ancelotti coloca outros nomes na frente na lista de titulares. Lembra do que aconteceu com Ronaldo Fenômeno em 1994. O Fenômeno foi à Copa com 18 anos como reserva. Bebeto e Romário na frente. Não jogou quase nada. E ninguém hoje consegue imaginar aquela Copa sem o Fenômeno, porque o que ele fez nos anos seguintes redefiniu o que era possível fazer numa Copa do Mundo. Endrick tem 19 anos. Se Ancelotti o usar nos momentos certos como substituto que entra e muda partidas, o Brasil pode ter no banco a arma mais imprevisível de toda a Copa. E se Endrick entrar nos momentos certos e fizer o que sabe fazer, o debate de titular ou reserva vai desaparecer antes mesmo de o torneio terminar. Agora, a questão que todo mundo quer saber, mas ninguém tem resposta definitiva.
Para onde vai o Endrick no verão? Ele disse que vai fazer o que Deus mandar e o que a mulher mandar. Além de ser a resposta mais brasileira possível para uma pergunta sobre transferência no futebol europeu, é também a resposta de alguém que genuinamente não sabe, ou que sabe, mas não quer dizer. O Real Madrid tem contrato. A resposta oficial do clube é que Endrick volta no verão. Mas o Real Madrid que deu essa resposta tem Arbeloa no banco, que vai embora no verão. O próximo treinador, Deschamps, Klopp, Allegri, Pochettino, vai chegar sem compromisso nenhum com o Endrick. Com Mbappé, Vinícius iria pedir que a cessão fosse ampliada. O Real Madrid disse não, mas um Lyon, classificado para a Champions da próxima temporada, o que está praticamente confirmado, tem outro poder de negociação do que o Lyon, que recebeu Endrick em janeiro. O Arsenal não desistiu. O interesse do Arteta é real e verificado. E o Arsenal da próxima temporada, com Jesus possivelmente saindo, tem uma vaga de atacante de área que o Endrick preenche melhor do que qualquer outra opção no mercado. O PSG viu o que ele fez em campo contra eles na Ligue 1. Sabe o que tem do outro lado do campo quando o Lyon joga? Luiz Henrique, que comparou com o fenômeno, não esqueceu o que viu. E o Brasil vai ao Mundial em junho com Endrick convocado. Se ele sair do torneio como figura, se fizer o que sabe fazer nos momentos certos, o leilão do verão vai ter outros termos, com outros preços. E o Real Madrid vai ter que decidir se vale a pena segurar um jogador que não quer ficar num ataque sem espaço, com um treinador que não o conhece. O garoto de Taguatinga, que aprendeu francês em 4 meses, vai deixar o Lyon com 8 gols, 7 assistências e um estúdio de televisão que ainda está tentando processar o que aconteceu quando ele começou a dançar ao vivo. A professora de francês está orgulhosa. Paulo Fonseca está orgulhoso. A torcida do Lyon vai sentir falta quando ele for embora. E a França inteira ficou sabendo, depois de ontem, que o Brasil tem um tesouro que o Real Madrid não soube onde guardar. O verão vai ser intenso. A Copa vai ser mais intensa ainda. E Endrick vai estar no meio de tudo isso com o sorriso de quem já passou pelo pior. 22 minutos no Bernabéu e saiu do outro lado dançando ao vivo na televisão francesa. Deixa nos comentários a sua resposta final. Endrick vai ao Mundial como titular ou reserva? E para onde você acha que ele vai no verão? Lyon, Arsenal, Real Madrid ou alguma surpresa? Não tem como Quero deixar o ler a Endrick torcida fora, né? brasileira Inclusive, respondendo isso. A imprensa europeia e a imprensa espanhola, a gente está vendo aqui a matéria do GE. Globo, fez questão de exaltar o Endrick, né? Ativou o modo fera. Agora é fácil, foi manchete do Marca. Mas ele era banco do Real Madrid, né? Sim, mas aí não era toda vez que ele entrava, ele fazia alguma coisa. Não, entrava bem, sempre entrou muito bem, é. sempre entrou com personalidade. Assim, o Endrick tá na Copa, né, gente? Não tem como o Endrick ficar fora com o que ele tá jogando. Ah, cara, assim, eu não me surpreenderia com ele nada. fez um movimento muito certeiro, assim, muito Isso que eu ia falar. e corajoso, tá? Porque você vai falar, porra, corajoso nada, Jorge. O cara tava no banco, era uma decisão óbvia. Não é tão óbvio assim. Não era, você não. deixar o maior clube Ele do demorou mundo a ser convencido. pra jogar numa outra liga, você chegar no meio da temporada, Isso. né? Não é E tão ele fácil, só não não, saiu cara. antes porque, Ele de não fato, queria, ele não. não queria sair de jeito nenhum. Ele queria apostar de qualquer forma. Agora, assim, essa parada do... Eu até gravei um reel sobre isso. E assim, independente de assunto Neymar ou qualquer coisa, o Ancelotti, quando ele resolveu assumir o discurso dos 100%, ele falou de todos os jogadores, ele arrumou uma questão, um problema para ele. Concordo. Porque agora ele vai entrar numa situação que, assim, do jeito que está se desenhando, ele vai levar jogadores no dia 18 que não estarão 100% Ele tem fisicamente no 3 dia da fundamentais, convocação. né? Então, é que é o Alisson, se- Militão e Estevão. E o peso de vestir a camisa da seleção brasileira é muito grande, mas ele está ali é porque ele tem talento, porque ele demonstrou que merece estar lá. Portanto, eu acredito muito nele e desejo toda a sorte do mundo para que ele tenha a tranquilidade de, nos momentos certos, tomar as melhores decisões. A Ligue 1 parou para olhar. A imprensa francesa, que 2 semanas antes mal sabia o nome dele, passou a noite inteira falando do garoto brasileiro que o Real Madrid havia cedido como se fosse uma peça de reposição. Depois veio o PSG, o campeão da Champions, no próprio Groupama Stadium, em Lyon. Endrick entrou, fez gol, deu assistência, e o treinador do PSG saiu da coletiva pós-jogo e disse que o garoto lembrava Ronaldo Fenômeno.
o fenômeno, o maior atacante que o futebol já produziu. Nesse momento, o mercado europeu mudou de postura. O Arsenal de Mikel Arteta, que havia desperdiçado 60 milhões no Gyökeres e que enfrenta a temporada sem um centroavante de verdade, começou a fazer perguntas ao Real Madrid sobre o valor do Endrick. O PSG monitora. Vou pedir só para você me dar uma palavrinha sobre a grande atuação e chegada do Endrick aqui na Liga. Tô feliz demais, né? É um menino que merece realmente, né? A gente sabe da dificuldade que é de sair de casa, do Brasil e chegar na Europa. Ele chegou num time muito grande, teve algumas dificuldades por lá, não jogou muito como esperava, né? E ver ele feliz, a gente sabe que o potencial que ele tem, o talento, com 17 anos, 18 anos, carregou um campeonato lá brasileiro nas costas, né? Então o potencial dele é muito grande, se ele estiver bem, feliz, né? E o Lyon, com certeza, acho que o campeonato aqui ele favorece muito os jovens, né? E o talento dele é para um campeonato desse, para ele ganhar confiança cada vez mais. E saia, jogue, desenvolva o seu futebol, onde você possa jogar, onde você seja feliz. E isso foi uma coisa que para mim foi muito importante e claro, tomei minha decisão, veio a partir de mim também, mas claro que teve um pouquinho também do Carlo, porque é um grande treinador, tive com ele no Real, treinei muito bem com ele e me desenvolvi muito bem com ele também, então... Muy rápido en el control, muy potente en el golpeo, creo que esta es su calidad. Creo que es un delantero centro de área, porque en espacio reducido es muy peligroso. 2 gols numa fase de grupos, uma assistência... Passe do craque, do Vinícius Júnior, e ele cabeceia com estilo, com liberdade, estava livre também, mas... Pega. The lyrics? Now, this, and the push. Turn, Só no pô. turn.